falamos sobre isso, né? Sobre o processo de desenvolvimento da arqueologia histórico-cultural e do processualismo. O processualismo é também conhecido como nova arqueologia, né? E essa nova arqueologia, que nós devemos tratar nessa aula, ela é assim chamada por quê? Porque faz uma proposta de alteração mesmo, uma tentativa de se consolidar enquanto ciência, né? Achando que o histórico-culturalismo ainda era uma forma não tão científica de apresentação. Então, para que ela se transformasse em ciência, olhando para as ciências naturais, a nova arqueologia vai propor leis. Depois, quase que imediatamente, essas leis são abandonadas, porque não são contundentes na sua forma de ação. Mas a nova arqueologia, ela é um movimento pós-Segunda Guerra Mundial, e ela vem com essa nova consciência econômica e essa consciência do humano, né, que está ali. Nesse sentido, há uma presença do neoevolucionismo rompendo com o evolucionismo anterior, praticamente aquele base inicial unilinear, né, que era a evolução de uma população que vai se expandir para o resto do mundo, né, mas uma perspectiva mesmo de vários sistemas evolutivos que estão se dinamizando, se desenvolvendo em toda a região, todo mundo. Então, várias evoluções que vão acontecer cada uma conforme sua cultura. E como é que essas evoluções acontecem na perspectiva da nova arqueologia? Elas acontecem pela dinâmica social e, né, pelo envolvimento interno e pela relação com o ambiente. Então, há também uma retomada dessa interação com a natureza, do entendimento do que é o natural e de como essa influência ecológica, né, organiza os espaços e a relação com os espaços. Eles vão criar alguns sistemas tentar resumir a essas ideias a sistemas de pensamento quase que matemático, como se fossem fórmulas, né? Leslie White, por exemplo, vai propor uma fórmula para entendimento da cultura, entendendo a cultura é igual a energia versus tecnologia, ou seja, a energia empreendida pelas populações e sua tecnologia para a subsistência. Se a gente pensar um caçador-coletor, por exemplo, né, ele teria que andar muito, então ele tá um dispêndio de energia muito grande, né, cuja tecnologia que ele tem é muito limitada para a questão da caça do animal específico e tal que ele está trazendo, né? Por exemplo, um grupo horticultor, então ele utiliza um tempo específico para a produção e fica no aguardo de que essa produção que vem da terra ou da criação de animais, por exemplo, né? Então, é um dispêndio menor de energia, por quê? Porque a tecnologia para a produção da terra, né, para o plantio e colheita, ela está mais desenvolvida do que, digamos, desse grupo anterior. Então, tem essa perspectiva ainda evolucionária, né, mas tentando constituir essas formas. Ah, tem um expoente dentro desse grupo, né, que é Binford, considerado o pai da nova arqueologia, né, ele vai ter estudos muito amplos sobre esses grupos de caçadores-coletores. Então, ele vai utilizar para esse processo, como outros, né, que nem ele, a teoria dos sistemas, né? A teoria de sistemas que é uma ideia, e, por exemplo, você tem o centro de trabalho, né, o centro de viver, para esse centro de viver ter um outro sistema envolto, que é os lugares de coleta, caça, etc. Uma outra, os lugares de interação com outros grupos e as fronteiras. Então, toda essa perspectiva, né, de uma série de elos que se ampliam é uma base, por exemplo, para o pensamento da teoria de sistemas. E várias outras formas de uso da teoria de sistemas. Então, mas eles vão, então, utilizar esse processo. Eles estão influenciados pela teoria crítica também, dentro do contexto do universo dialético, né, que a constitui, e de como isso possa organizar as sociedades e ver a dinâmica social que ali se apresenta, né? Nesse processo tal de construção, para que isso se efetive, para que eles consigam compreender esses processos humanos, eles vão utilizar da analogia etnográfica. Então, a analogia etnográfica, porque ela é desenvolvida principalmente na América
e a América a arqueologia é antropológica, né, elas vão trabalhar com os grupos de forma direta, ou de forma direta, uma analogia direta, ou de forma indireta, ou seja, utilizando de grupos caçadores-coletores do norte para entender sítios arqueológicos de caçadores-coletores no sul. Né? Então, essa analogia vai aproximar eles dos humanos, ou seja, é uma arqueologia mais focada no contexto humano. A arqueologia anterior era muito focada na tecnologia. Nesse processo, a nova arqueologia vai estar utilizando essa perspectiva mais humana, digamos assim, entender as relações humanas, as características humanas, estão ali organizando o contexto cultural. E daí a palavra contexto vai começar a surgir, e nessa ideia do contexto, ela é paradigmática, né? Por quê? Porque, ou seja, o sítio arqueológico ele é um texto, né? Ele contém um texto, por isso se chama de contexto. E se ele tem um texto, como é que esse texto aparece? E aí a influência de Roeder, né, nessa perspectiva mais simbólica, né, que vai romper com essa arqueologia processual e vai lançar uma nova modelação que vai ser considerada então arqueologia pós-processual, que é mais relacionada a esses significados simbólicos, né, dos vestígios materiais. Eles vão focar nesses significados, ou seja, pensar a mente das pessoas. As pessoas estão pensando, né? Então o humano pensa, ao pensar ele projeta e projeta ele vai lá e organiza isso. Então ele faz isso de maneira simbólica, ou seja, por influência da cultura. A cultura de cada um vai organizar os espaços a partir desse contexto cultural, desse sistema de pensamento e dos valores que são tratados pela cultura. Então, cada cultura tem uma série de valores, ela assim se apresenta numa relação de identidade, de fronteira com outras culturas. Então, por exemplo, eu sou judeu, no momento bem atual, né? Eu sou judeu ou eu sou islâmico. Então, se eu sou islâmico, eu tenho uma série de pensamentos. Se eu sou judeu, eu tenho uma outra série. Então, eu sou diferente por causa disso. Essa é uma simbólica, né? São sistemas de valores que organizam cada grupo, né? Só para dar um exemplo desse sistema de influência. Então, esse envolvimento, né, esse comportamento humano, e aí a palavra comportamento vai criar o contexto, e esse contexto vai se materializar nos lugares. Esses valores, né, vão ser colocados nos objetos, nas coisas, nos lugares, nos espaços e tal. Então esse é um outro momento que vai ser chamado, então, de arqueologia pós-processualista. Né? Basicamente era isso.